Nosso gigante de hoje, ele não é exatamente um convidado não, tá? Acho que hoje eu tô de convidada, vou pedir permissão, pedir a benção para fazer parte dos gigantes, porque hoje a gente conversa com o Lucas Chumbo. Você tá muito mais em casa que eu, Chumbo, então, Obrigado. Tô pedindo permissão para entrar para a equipe dos gigantes. Prazer, Carol, muito bom estar aqui com vocês, é uma honra. Com certeza os gigantes aí faz parte da nossa história já são 5, 6, acho que mais de 6 anos já que tem gigantes em Nazaré. E eu sou apaixonado por esse evento, apaixonado pela emoção que a gente vive nesse dia. E é muito bom estar aqui. Cara, eu lembro que o primeiro que foi transmitido, que eu tava lá em Nazaré, e quando acabou o campeonato, eu fui gravar no teu apartamento com a tua família. Sim. Cara, eu lembro que teu irmão, assim, moleque, ainda não tava... Foi assim, em 2000... Não era ainda o Chumbinho. Foi em 2000 e quanto, você lembra? 2018, eu acho, 19, alguma coisa assim. Acho que foi 18, né? 18 ou 19, alguma coisa assim. Meu irmão, foi a primeira viagem dele pra Nazaré, a primeira viagem dos meus pais pra Nazaré também. Foi meio que uma viagem em família, e calhou dos gigantes acontecer bem naquela viagem. Então foi tipo foi um marco, né, pra gente. Foi bom que meu irmão e meus pais viram o que eu vivo lá em Nazaré, no dia extremo, que é o dia dos gigantes de Nazaré. Foi bom pra todo mundo ver a nossa experiência, a vida que a gente tem ali em Nazaré, e também vivenciar um pouco daquela situação extrema que a gente vive ali, que é, tempestade, chuva, onda gigante, a gente nunca sabe o que vai dar, mas, foi muito bom ter meu irmão lá também, porque foi a primeira vez dele, ele pegou onda, surfou um mar de 40 pés, então foi emocionante. Pra mim aquele ano ali foi marcante na minha vida. A tua família tinha que ter um momento assim, porque, cara, o surf pra vocês ali, você lembra de você sem ter o surf na vida? Porque tá todo mundo ali vive isso. Eu acho que na minha família não dá pra lembrar, não dá pra pensar na família sem o surf, né? Porque a gente cresceu com meu pai colocando a gente na moto dele, indo checar o mar de manhã na praia, da Vila até Itaúna. Na verdade, a gente morava na Barrinha, né? Então era da Barrinha até Itaúna, passava a ponte na Vila, aí tomava café na padaria e já ia surfar. Eu lembro que desde os meus 3 anos de idade era assim, então já começamos desde cedo já. E nossa vida em Saquarema, com meu pai principalmente, meu pai era um cara que vivia na praia, amava o tempo livre dele, que era fora de trabalho. Ele queria ficar na praia, queria se divertir, andar de moto, estar com a gente, levar a gente para surfar, então isso foi muito bom, que deu essa ligação que a gente tem com o surf, que é a nossa essência, é o nosso amor, é o nosso primeiro amor, e eu acho que é onde une a nossa família. Onde é que você sacou que esse amor ia virar profissão? Difícil falar assim, né? Porque eu sempre fui apaixonado pelo esporte, sempre fui muito apaixonado em viver o surf. Porém, para mim foi um pouco mais difícil. Meu irmão, ele teve uma ascensão muito grande durante a infância. Meu irmão foi pentacampeão carioca, bicampeão brasileiro, campeão Pro Júnior. Então... porque ele já foi pro surf profissional, né? Assim, acho que é um estilo diferente. Eu também surfava ali nos campeonatos. Mas você sempre teve uma coisa da liberdade também. Eu gostava muito de pegar onda grande, né? Então, tipo assim, quando o mar subia, pra mim dava certo. Quando o mar descia, pra mim dava totalmente errado. Mas o meu irmão teve essa ascensão muito grande. Então, pra ele deu muito certo na infância, né? E pra mim era um pouco mais árduo ali o caminho, mas estava dando certo. Fui vice-campeão carioca algumas vezes, fui vice-campeão brasileiro. Só que eu agarrava no vice, né? Então, por isso que eu tenho trauma do vice. O vice nunca mais. Agora, qual é o teu lance quando é pequena, hein? Que isso é até curioso. Você lembra que tinha uma época, durante muitos anos, na verdade, no surf, questionavam os brasileiros, estou falando lá atrás, assim, quando a gente ainda não estava dominando tudo, mas questionavam porque falavam que os brasileiros, quando chegavam num mar maior, um mar mais pesado, não iam bem. Porque a gente não tinha esse tipo de onda aqui, porque ficava mais difícil. E aí você vem na contramão dessa história, né? Que apesar da gente não ter tanta oferta assim, né? Tem alguns pontos específicos no Brasil, você é um cara que sempre ficou muito à vontade no Mar Grande. Eu sempre gostei muito, né? O Mar Grande pra mim, desde criança, era onde que eu me encontrava, que eu vivia com
realmente eu entrava no mar e falava, nossa, eu tô confortável aqui. Qual é o lance, não tô com assim? medo. Eu fico tentando, porque a primeira coisa que vem é medo. É engraçado, né? Porque parecia que quando eu via todos os meus amigos com medo, eu me sentia mais tranquilo, tá ligado? Porque eu sabia que eles estavam com mais medo que eu. Então era mais ou menos isso. Eu acho que desde a infância, assim, eu sempre fui o moleque que mais levava meus amigos pra surfar no Mar Grande. Então eu era aquele moleque mais atirado. E o mar subia, no campeonato eu ficava muito mais confortável, menos ansioso, com muito menos medo de competir com os caras que eram bem menores que eu. Porque eu sabia que quando o mar ia baixar, os caras que eram pequenininhos voavam na marola e eu, mais grandão, assim, dava uma dificultada. Mas, com certeza, assim, o amor que eu tenho pelas ondas grandes foi uma conexão que me transformou a ser esse cara que espera o mar subir pra se sentir conectado com o oceano, sabe? E a competição pra mim sempre foi muito mais difícil, muito mais árdua, muito mais ansiedade, muito mais intensidade quando era na marola. Quando era no Mar Grande, pra mim ficava fácil. Aí eu tava dentro de casa, eu tava bem, sabia que a série ia vir pra mim, se não viesse eu pegava uma fechadeira, dava uma batida na junção. Então eu sempre tive esse lado mais forte pra onda grande e um pouco de trauma da onda pequena. Porém eu fiquei treinando bastante, acho que melhorei bastante na onda pequena, mas ainda tem um pouquinho de ansiedade. Caramba, jura? Trauma em onda pequena? Não é trauma, né? Mas numa bateria de onda pequena, o Yuni sabe. Tu sente mais pressionado, quando eu entro numa bateria que o mar tá menos de meio metro, ferrou. Parece que tá 30 pés de onda e eu tô morrendo de medo. Mas a adrenalina me deixa assim, eu não consigo nem respirar às vezes, eu tenho que, voltar pro meu eixo, entrar dentro de mim e falar, olha aqui, você não precisa disso, isso aqui é pura diversão pra você, você tá aqui treinando. E é mais uma bateria só. Então, isso na marola tem que sempre ter essa chavinha pra virar ali. Cara, Chumbo, a gente vai falar de Nazaré, porque eu acho que Nazaré é um capítulo especial ali, tem uma boa parte da tua história no surf de ondas grandes, mas o primeiro contato não foi Nazaré, né? Foi Jaws? Primeiro contato com ondas grandes na minha vida, se for pensar, foi em Waimea. Waimea, quando eu fui em 2010 pra Havaí a primeira vez, eu falo que eu sempre fui o piloto de teste da família, né? Todo lugar que meu pai queria mandar ou eu ou meu irmão, ele mandava eu primeiro, aí eu testava, deu certo, voltava, aí ele falava, agora o João pode ir. Você é mais velho, vai. Aí o Havaí foi, né? Eu fui a primeira vez, aí fiquei um mês lá com o Bruno Lemos, a Cláudia Lemos, o Kelly Lemos. Pegamos... O Bruno meio que recebe a galera toda, né? Quando chega brasileiro, ele recebe todo mundo. Na primeira vez que a gente foi pro Havaí, foi engraçado, né? Que foi a minha primeira vez, a primeira vez do Felipe Toledo. O Caio Vaz estava na segunda ou terceira vez dele, porque ele era um pouquinho mais velho que a gente. Mas, com certeza, a gente viveu ali intensamente aquela primeira vez, sabendo que, estamos na casa do Bruno, estamos com um fotógrafo que conhece, com alguém que sabe quais são as condições. Ele sabia sempre que vai dar Pipe, vai dar Sunset, vai dar Waimea. Então a gente tinha alguém ali pra dar uma direcionada. Imagina, eu tinha 14 anos, não sabia nem ver previsão direita. Eu só via os números lá e tava grande, eu ia pra água, eu tava feliz. Então a minha primeira vez no Waimea, assim, foi... foi caso de amor, assim, amor à primeira vista. Primeira vez que eu dropei uma onda em Waimea, eu falei, cara, eu vivei pra isso, eu acho. Caramba. Isso aqui é o sonho da minha vida. E eu quero competir todos os campeonatos que eu puder para fazer dinheiro e poder surfar onda grande. Porque eu faço dinheiro lá e investia na onda grande. E aí essa foi minha meta. Até eu chegar nos 18 anos, eu fazia dinheiro no campeonato no QS, ou eu dava uma engalbelada no meu pai e falava, pai, vou precisar de mais 500 dolinhos aqui para ir nesse campeonato aqui. Aí meu pai me ajudava ali com os 500 dólares, eu dava uma segurada no dinheiro, quase não comia direito na viagem para só guardar para minha próxima trip de onda grande. Jaws tem um marco também na tua vida ou... Jaws tem um marco na minha vida porque quando eu realmente descobri o que era onda grande foi em Jaws. Porque e Jaws sempre teve aquela fama, né? Que depois veio Nazaré, mas assim, até pelo nome, né? A mandíbula, tem aquela coisa de uma onda imponente pra caramba. Jaws... O lugar em volta, né? Eu acho ali mais tenso. Jaws era aquela atmosfera, assim, que a gente viu o Laird Hamilton, o Carlos Burler, o Heraldo Gueiros, o Danilo Couto, o Márcio Freire, o Yuri Soledad. Rodrigo Rezende, o Yuri Soledad. Toda aquela galera fazendo aquelas atrocidades, pegando os tubos gigantes em Jaws. E a gente falava, nossa, isso aí é um sonho. Só que não era perto da remada, né? Ainda não tinha uma remada muito intensa em Jaws. E aí, na minha primeira vez, assim, que eu fui pra Jaws, já tava ali no 3º ano da remada da galera em Jaws. Eu era novo ainda, o Calado já tinha ido uma vez, então o Calado foi uma grande inspiração pra mim, porque
quando eu acreditei que dava para ser big wave surfer, além de só surfista de onda pequena e viajar para surfar onda grande, dava para viver do big wave surf. Isso quem mostrou para mim foi o Calado. Então, o Calado foi um cara, um ídolo ali, um cara que foi um ícone para mim ali, que naquela desbravando Jaws assim, eu me inspirei muito nele. E sempre almejei pegar aquela onda, né? Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu vi que não era tão fácil, igual a EMEA, assim. Cheguei lá, tomei muito na cabeça, apanhei muito, quebrei a prancha no primeiro dia, mas realizei um sonho que era surfar Jaws, que realmente foi diferenciado de qualquer surf grande que eu já tinha feito até ali. Aí depois dali, só apanhei. Apanhei muito em Jaws, porque na remada lá era perrengue. A gente tinha que pular das pedras. Então era a época mais que a galera tinha menos dinheiro, menos estrutura, então era na guerra mesmo. Eu pegava um voozinho de Oahu pra Maui, chegava ali no cliff de Jaws com um carrinho que nem era 4x4, sobrevivendo. E aí descia o cliff, pulava das pedras, rezava para não quebrar a prancha nas pedras logo antes de entrar na água, né? E fazia por amor. Era muito por amor, não tinha rescue, não tinha resgate, não tinha jet ski, não tinha ninguém para ajudar. Então era só a gente pela gente mesmo. Você consegue manter essa essência? Mesmo hoje sendo uma outra cobrança, uma outra demanda, uma outra história? Eu sempre tento ter essa essência dentro de mim, porque eu acho que... Você passa isso? Eu acho que é o que eu busco, né? Eu sou um surfista de alma, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo surf e principalmente muito apaixonado pelo Big Surf. E parecia que quando eu comecei a surfar onda grande, eu me encontrei, assim, eu me realizei, eu falei, caraca, esse é o surf que Deus fez pra mim. Não era aquele surf na marola que eu ficava passando mal na bateria. Era esse aqui, que eu entro na água em Jaws e tá 50 pés de onda e eu tô feliz. Vou jogar de cabeça aqui que não vai doer, e se eu tomar uma calda é parte do game. Então, realmente, eu me encontrei ali. O surf de onda grande foi onde eu me encontrei, onde eu vi que realmente o sonho da minha vida era viver do surf, e ali eu ia poder viver do surf da melhor forma possível. O caldo é parte do jogo, né? Você tá falando isso, mas, cara, tem momentos tensos e tristes também, né? Quando a gente tá falando de surf de ondas grandes, vocês estão lidando com risco ali o tempo inteiro, por mais que isso não esteja assim na tua cara e que dá pra ver teu olho brilha quando você fala de onda grande, mas você passou por momentos difíceis já também. Com certeza, né? A gente passou muito perrengue na vida, a gente já teve que evoluir muito e com certeza lá atrás era muito mais difícil pra gente, porque como eu disse, antigamente não tinha estrutura, não tinha jet ski pra gente, não tinha isso tudo que a gente tem hoje, que dá aquele conforto e aquela segurança dentro d'água pra gente fazer o que a gente ama. Era muito no amor mesmo, era na garra e no amor. Eu falava, graças a Deus eu era jovem, porque apanhado ia menos, hoje em dia dá um pouco mais. Mas com certeza, eu vivi com muita garra e muita vontade, porque quando eu descobri que eu ia poder viver do surf e eu não ia precisar mais trabalhar com meu pai em Campo Grande e eu ia poder viver o surf que eu sempre amei, que era surfar ondas gigantes, eu falei, caraca, Deus conseguiu me encaminhar para o lugar certo. E graças a Deus eu me encontrei, porque era tudo que eu precisava. Eu era um cara que eu precisava viver adrenalina, eu sou um pouco intenso, né? Então eu preciso dessa adrenalina, daquela intensidade de sentir o risco tão perto de mim e falar, cara, tá tranquilo, eu sei que você tá perto, mas eu sei viver isso da melhor forma possível. Então, com certeza, é um sonho e poder estar vivendo isso tudo agora eu só agradeço a Deus. Com o que você trabalhava com seu pai? Meu pai tem comércio de roupa de neném, moda infantil. Meu pai, graças a Deus, eu falo que a New Kelly Baby foi a grande patrocinadora dos chumbos, porque se não fosse a New Kelly Baby, não existia os chumbos hoje. Porque meu pai foi o grande patrocinador da gente, foi o grande investidor, foi o cara que acreditou. Depois de todas as derrotas, ele estava ali, ele falava, cara, esquece, isso aí é só uma fase, vai passar, você vai ser gigante. E meu pai nunca falou pra gente, não, agora chegou a hora da faculdade, vamos estudar. Ele sempre achou que a faculdade na nossa vida era o surf. Então ele sempre investiu muito pra gente pra dar certo. Então, eternamente grato ao meu pai, à minha mãe e à New Kelly Baby, que foi a grande patrocinadora da família Chumbo.
que fez aí aonde a gente chegou e fez tudo acontecer pra gente chegar onde a gente chegou. Mas teve algum dia, Chumbo, no mar que você vivenciou algo, que você saiu de lá e falou assim, eu não sei se eu quero voltar? Sim, realmente teve uma fase da vida que foi muito difícil, que foi quando meu pai se acidentou e eu tava trabalhando com ele, então eu tava meio que ali agarrado no business do meu pai um pouco, bem mais presente. Aí quando meu pai se acidentou eu tive que ficar muito mais presente ainda. E aí naquele meio termo ali, naquele meio tempo de 6 meses ali com meu pai muito lesionado em casa, eu tive que ser a ponte dele no business dele, né? Eu era, tipo, eu era a voz, eu era o ouvido, e eu era a pessoa dele ali, só que eu não fazia o que ele fazia, mas eu levava tudo pra ele e trazia. Então, ali foi uma hora que eu falei, cara, eu amo a empresa do meu pai, eu amo as pessoas da empresa do meu pai, isso aqui é uma família pra mim, mas eu não quero viver disso, eu não quero viver isso. Eu quero viver do surf. E eu vou conseguir, se Deus quiser. E aí meu pai, quando ele ficou bom, meu pai sempre foi um cara muito... Cara, ele sempre foi um cara que acreditou muito na gente. Em tudo que a gente falava, que a gente queria, ele sempre acreditou 100%. Então, é assim, é uma gratidão eterna, porque ele foi um cara que nunca desistiu de mim. E eu, especialmente eu, assim, que demorei a ter patrocínio na minha vida, demorei a engajar, vamos falar assim, a fazer o número girar. Meu pai foi um cara que sempre acreditou e falou pra mim nunca desistir, e minha mãe também. Então, tipo, eu sou eternamente grato, porque se não fosse eles, eu acho que eu não viveria esse sonho que eu vivo hoje. Tua mãe segura uma onda, né? A minha mãe, quando foi pra Nazaré, naquele gigante... Então eu encontrei sua mãe ela não nessa desceu no data, cliff. E depois em Saquarema, depois do acidente do teu irmão. Sim. E ela olhava pra mim e falava assim, gente, não, é muito. É muita coisa. Um machuca, o outro machuca, e aí tô no hospital com um, e aí eu quero saber onde tá o outro. E aí... E ela lá firme, né? O difícil do acidente do meu irmão foi porque eu acho que foi com ele, né? Então todo mundo esperava que acontecesse alguma coisa comigo por surfar onda gigante. E quando foi com meu irmão foi um baque pra todo mundo. Foi um baque muito forte pra todo mundo, principalmente pra mim que tava lá muito perto. Mas... Você chegou antes dos seus pais? Sim, eu cheguei né? no dia que a sua mãe falou que ficou lá num processo para conseguir embarcar e que teu pai foi depois, né? Sim, sim. E você chegou naquela de tem que resolver tudo, porque teus pais não estavam. Eu fui para competir, o Pipeline Master, e no meu primeiro dia de treino aconteceu toda a situação do acidente. Graças a Deus, Deus fez eu trocar minha passagem para estar lá naquele dia do acidente. E foi uma situação muito marcante ali que eu não quero viver nunca mais, com certeza, mas que eu acho que foi um aprendizado enorme pra gente. A gente tinha algo assim dentro da gente que era tipo, a gente confia em Deus e tem muita fé que nada de ruim ia acontecer com a gente. Então ali foi um momento que a fé balançou. Mas que a gente só teve chance de continuar com a fé e continuar acreditando que ia dar certo. E tá aí, graças a Deus, o meu irmão teve um dos piores acidentes que eu já vi na minha vida. Ele ficou literalmente muito tempo debaixo d'água, saiu da água realmente apagado e difícil falar, mas saiu realmente blackout, sem respirar. Então foi um momento, assim, que eu acho que não tem como se preparar para isso, sabe? Deus sabe o que faz, mas foi um momento que a gente ficou muito se perguntando por quê? Por que com a gente? Por que com o meu irmão? Por que não comigo? Acho que até você imaginava que isso pudesse acontecer, que você estava muito mais próximo disso do que ele. Realmente eu jurava que ia ser comigo, mas foi com ele. Foi um baque muito grande para todo mundo. E eu falo que a minha mãe é coração de ferro, coração de chumbo. Ela tem coração de chumbo, porque para aguentar isso tudo que ela aguenta, são meu pai que se acidenta no paraquedas, eu surfando onda gigante, tentando buscar a maior onda do mundo, e meu irmão fazendo o que ele faz, ainda ele que era para surfar onda menor e ser mais calmo, né? Toma uns acidentes desses, então com certeza é muito aprendizado na vida, eu tiro como lição. Tem uma cura espiritual no mar, mas
a tua família segura muito a onda, né? Acho que vocês estão sempre viajando, sem saber para onde vão, sem saber que mar vão enfrentar, que tamanho da onda, que condição. Mas existe um porto seguro muito consolidado, que eu acho que vocês passavam já a ter isso na casa dos seus pais, em Saquarema. E agora você, tipo, casado, com 2 filhos, é o que dá aquela estabilizada e centralizada também? É, com certeza, né? Eu acho que ter uma família hoje, não sendo só meus pais e meu irmão, é muito diferente. É um porto seguro, assim, mais presente ali na minha vida, mais perto, mais próximo de mim. É também uma responsabilidade enorme, né? Com certeza. Antes de eu embarcar para Cortes Banks e para o Havaí, para o AJ Cal, eu tive uma notícia que era que a Moniz estava grávida do meu 2º filho. Então foi tipo tudo junto ali. Tá mais difícil viajar agora? Tá mais difícil viajar né? agora também. Com certeza, com 2 filhos em casa, com a minha maior falando pra eu não ir. Eita. Ficando puta quando... desculpa. Ficando triste quando eu viajo, eu tenho que falar no celular com ela não quer falar comigo, aí aquela... eu sei exatamente como é que é. No início, às vezes até fala, depois não aguenta mais celular, não quer mais falar por tela. É aquele sentimento ali que você não sabe se você tá fazendo a coisa certa ou errado. Mas você fala, tem que trabalhar, filha, desculpa, tem que fazer acontecer. Então, realmente ficou tudo mais difícil agora, mas... A motivação para voltar é maior, né? É, muito mais gratificante quando algo acontece, muito mais gratificante quando a gente atinge as nossas metas e consegue voltar para casa e tem aquele sorriso de casa, aquele amor puro que só os nossos filhos têm. As crianças te veem, assim, elas assistem? Cara, a Maitê, quando me vê na televisão, ela fica louca. Ela fica louca e foi muito engraçado até que o Gigantes, eu tava viajando no dia que lançou o Gigante. E a Maitê ficou assistindo tudo com a Moniz. Ó o papai, é o tio Cube, é o tio Cube. Então é muito engraçado que ela já conectou muito isso. E ela é tranquilona, então realmente ficou muito mais gratificante hoje viver isso tudo que eu vivo e poder voltar para casa e ver os meus filhos felizes e eu poder saber que eu tô podendo representar a minha família o melhor possível. Maitê falando do tio Scooby... É tio Cube. É tio Cube. É essa relação, assim, é um irmão que você tem? É, cara, o Scooby é como se fosse um irmão pra mim, principalmente depois dessa parceria que a gente fez mais no surf agora, acabou unificando muito mais a gente, Cara, a gente virou, tipo, irmão mesmo, assim, juntando no final de semana, quando assim que ele tá aqui, eu tô aqui, a gente junta, fica com as famílias junto lá na casa dele, viaja junto pro Havaí, viagem em família, a gente já tem outra viagem marcada aí já pra família também, então Maitê chama ele de tio Cube, apaixonada por ele, apaixonada pelo bem, pela Liz, pelo Dom, pela Aurora, então criou um vínculo muito bom e é muito bom porque a gente tá vivendo uns momentos muito parecidos, né, com a família, então acaba que a hora que a gente se ausenta pra trabalhar, é muito gratificante a gente poder estar de longe, sabendo que a família tá junta, que tá todo mundo se dando bem, e a gente tá lá e representando, ganhou o campeonato. Ok, ano passado não ganhamos, ficamos segundo, mas voltamos pra casa, tava lá a família pronta pra receber a gente. É um sonho, assim, realmente poder viver isso com um dos meus melhores amigos, que se tornou um irmão pra mim, um cara que só soma na minha vida e com certeza... só me ajudou, desde a hora que a gente fechou essa parceria, só vem me ajudando, então eu sou eternamente grato. E a única coisa que eu quero poder devolver para ele, que com certeza é o que eu mais quero, é poder botar ele para surfar e botar ele para treinar e botar ele para ficar 100% pronto, para na hora que chamar o campeonato a gente fazer a melhor performance do mundo. Ele falou que tá esticando ali a aposentadoria por tua causa. Tá, no ano passado ele falou que ia parar, e depois ele já falou que queria mais 4 anos, porque tava esticadão comigo. Ano passado o Scooby deu até ele rodando, pegou tubo, então, pô, realmente... O cara se apaixonou de novo pelo surf ali, fiquei muito feliz de poder estar trazendo isso nele, de ver uma criança dentro dele de novo, que ama surfar, sabe? E, cara, o Scooby virou realmente um irmão e um parceiro, e um cara que, pô, somou muito na minha vida nesses últimos anos. Ter essa sintonia dá mais segurança na água? Tipo, saber que vocês estão tão alinhados, assim... Dá mais segurança com certeza, né? Pensando aqui também que
o Scooby é um cara muito experiente, que, pô, quando eu comecei a surfar onda grande, o Scooby já tava ali vivendo aquilo há muito tempo, já pilotava jet ski há muito tempo, então ele tem essa experiência há mais de anos na minha frente. E é uma coisa que eu, tipo, que eu aprendo muito com ele, e ao mesmo tempo ele aprende comigo, porque eu tô ali mais intensamente vivendo a parada, e é uma troca muito, muito sadia, né? Porque uma coisa eu sei, do mesmo jeito que eu dou a minha vida pra salvar ele, ele vai dar a vida pra me salvar, e com certeza a gente vai dar o nosso melhor pra sempre ganhar o campeonato junto. Então é um querendo fazer o melhor pelo outro sempre, é uma parceria ali, é uma via dupla ali, vai e volta sempre. E pô, eu só agradeço, porque o Scooby foi um dos melhores parceiros que eu já tive na vida. Só que eu te perguntar, na verdade eu já fiz essa pergunta e eu não lembro a resposta. Você falou, cara, minha mãe é coração de chumbo. Por que chumbo? Então, o chumbo veio do meu pai, né? Meu pai era o chumbinho nas antigas. Eu não sei se você conhece, não sei se é da sua época, pode ser da época de alguém daqui da sala. Chumbinho Bacamarte. Era um desenho das antigas, tipo cara, Tom e Jerry. Tom e Jerry eu lembro muito. Tom e Jerry, mas antes de Tom e Jerry era o Chumbinho Bacamarte. Então, tem uma ali que já balançou a cabeça. Você sabe, já. Sério? Então, meu pai era o chumbinho da história, tá ligado? Que era o cara que eu não sei o que era, mas era o cara merdeiro da situação, o cara que vivia perigosamente, E foi passando isso adiante, que virou um chumbo, outro chumbinho. Porque meu pai era o chumbinho, aí quando eu nasci eu virei o chumbinho, meu pai virou o chumbo, aí meu irmão nasceu, ele virou o chumbinho, eu virei o chumbo, meu pai é chumbão. E aí a família é chumbo. E aí minha mãe é chumbada, né? Porque minha mãe, pô, coração de chumbo, que ela aguenta com a gente, com certeza... É difícil, é muito pauleira ali, minha mãe é muito sinistra. Minha mãe já bateu de frente com meu pai uma vez, vou contar essa, foi sinistra. Porque meu pai falou assim, não, eu não vou pagar pro meu filho ir pra Mavericks, Tubarão Branco, Onda Grande, eu não vou pagar pra ele, não quero investir nisso. Meu pai tinha medo do surf de Onda Grande. Aí eu falava, cara, tu é maluco, tu pula de paraquedas, tu não quer pagar pra eu pegar Onda Grande? Pô, tem muito mais técnica que você pulando de paraquedas. Aí ele ficava nessa discussão, pá. Acabou que ele olhou pra mim e falou, não vai. Aí eu, tá bom, fiquei triste, né? Fui pra casa. Aí minha mãe, Lucas, você tem que ir, mas você tem que ir com cautela, tal. Deixa eu te falar qual é o caminho. Se eu conseguir te ajudar pra você ir, eu preciso que você prometa pra mim que você não vai cair da prancha, que você vai se cuidar. Um monte de coisa que não dá pra prometer, né? Não vou cair da prancha. Mãe, pode deixar, vou fazer uma promessa pra você, eu nunca vou cair da prancha no Big Sur. Pra tu ver, eu caio pouco da prancha, vai. Eu tento manter a promessa pra minha mãe. Também quando eu caio, dói bastante. E aí acabou que eu fui pra Mavericks ali meio que contra a vontade do meu pai, porque a minha mãe meio que falou, ok, tá bom, vou acreditar em você. Seu pai não vai saber, por enquanto, só vai saber na hora que tu entrar no voo. Aí minha mãe passou no cartão dela, passagem, me mandou. Tudo bem, Marquinhos Monteiro tava indo comigo, então ela tava mais tranquila, que tinha um salva-vidas indo comigo, então ele... Não muda nada, né? Porque ele tá remando também comigo. Mas aí acabou que minha mãe ali comprou o barulho e me mandou pra Mavericks a primeira vez. E aí eu falo que graças a Michelle que tudo aconteceu, porque esse Mavericks foi uma virada de chave na minha vida, foi aonde toda a comunidade do Big Surf viu quem era o Lucas Chumbo e quantas ondas ele é capaz de pegar, quanto que ele é capaz de fazer. Naquele Surfing Mavericks, se eu não me engano, eu peguei umas 26 ondas, umas coisas assim. Pareceu 8 horas dentro d'água remando. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E depois daquilo eu realmente realizei que eu era feito pra surfar onda grande. Essa tua sensação, assim, eu fui feito pra isso aqui. É difícil pra caramba a gente conseguir isso, né? E seja qual for a área, profissão ou carreira. Tipo, cara, eu nasci pra fazer isso aqui. Esse espaço aqui, eu tô em casa. É isso que eu sinto quando eu desço uma onda grande. Realmente eu falo, cara, eu nasci pra fazer isso aqui. Tipo, tá tudo certo. Cara, o meu corpo age perfeito, a minha cabeça fica tranquila, o meu surf conecta com a onda gigante, fica muito mais bonito do que numa onda pequena, então realmente eu nasci pra isso. Então foi uma conexão ali que Mavericks abriu meio que essa chave pra mim na minha cabeça.
E eu agradeço a mamãe chumbada que... Mandar um beijo pra sua mãe, que é mega carinhosa quando recebe a gente lá. Agora, eu queria saber como é que foi a conversa dela com teu pai pra falar que tu embarcou. Pô, então aí foi com ela. Vou ligar depois pra ela pra ver. Vou ter que chamar ela aqui no podcast pra ela contar. Porque ela... Aliás, ela é ótima de história, ela é cara. boa de história. Eu fui entrevistar teu irmão, eu acabei a entrevista com o Chumbinho, eu fiquei um tempo conversando com a tua mãe, trocando ideia. Ela contou um monte de coisa. Se ela, ia ser muito maior a entrevista, com certeza. Ela contou um monte de coisa. Chumbo, tem uma onda que você fecha os olhos e, tipo, vem, cara. Tem uma onda que foi... Eu falo que foi o restart da minha vida. Depois que a Maitê nasceu, assim... Eu tive uma fase ali de... Um pouco de medo, assim, sabe? Pai, responsabilidade, não posso mais morrer, porque hoje em dia eu tenho uma criança. Mudou isso, assim, se não posso mais prática. Me jogar de cabeça, porque se eu quebrar as pernas, eu não posso... Tem que ter uma criança para ali estar comigo, sabe? Tem minha esposa, tem uma casa hoje em dia. Então, realmente mudou muito, né? E a minha primeira viagem foi pro Tahiti, depois que a Maitê nasceu. Eu tava na Califórnia com eles, ela nasceu lá na Califórnia. Eu falei, Moniz, tem um sol muito grande pro Tahiti. Quero poder viver isso lá, tô muito perto, tô aqui um voo daqui pra lá. Então, minha mãe tava com ela na Califórnia, então foi tranquilo ali, ela ficou no momento tranquilo. E eu fui. Quando eu cheguei na Califórnia, quando eu cheguei nesse primeiro swell... Deixa eu dar um gole. Tô falando muito hoje. Quando eu cheguei nesse primeiro swell lá no Tahiti, realmente bateu diferente. Eu entrei na água ali, olhei o mar e falei... Ferrou. Não tô conseguindo destravar. Sabe aquele bloqueio que fica travado? Eu remava na onda, puxava o bico, aí remava na onda, puxava o bico. Falei, cara, não sou eu, irmão. Que isso? O cachumbo sumiu? Cadê? Aí eu já olhei pra mim mesmo e falei, cara... Não sei o que eu vou fazer. Aí fui lá pra dentro, sentei, fiquei conversando com os locais, tal. Aí daqui a pouco a galera viu que eu tava sentado há muito tempo. Aí começaram a me deixar na prioridade da onda. Eu falei, isso aí vai dar ruim. Aí já sentei ali, veio a bomba da série de Towin assim. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, vou desbloquear nessa mesmo. Quando eu virei pra onda, todo mundo começou, gol chumbo, gol chumbo, gol chumbo. Eu falei, caralho, depois desse gol chumbo não tem como eu abortar mais, né? Aí eu comecei a remar pra baixo, assim, o coral todo começou a ficar espelho d'água, Tahiti, né? Remo em chopo ali, fica aquele espelho de coral embaixo de você. Que eu olhei pro coral, assim, eu falei, se eu continuar olhando, eu vou travar de novo. Fechei o olho. Aí que eu fechei o olho, assim, vou mandar essa daí pra vocês botarem no clipe. Realmente foi uma onda da minha vida, assim. Foi uma das melhores ondas da minha vida em Tiahupo. Eu acho que foi a melhor onda da minha vida na remada em Tiahupo, com certeza. Eu dropei realmente de olho fechado, eu remei de olho fechado, senti a brisa do vento, e quando eu vi que a prancha entrou na onda assim, eu falei, agora eu boto o pé. Aí botei o pé e abri o olho. Quando eu abri o olho, eu falei, agora a merda já tá feita, né? Já tô aqui no meio. Aí eu só rezei pro bico sair da água, porque o bico tava entrando já. Aí o bico saiu da água, quando ele saiu, eu falei, upa, deu certo. Aí dropei, quando eu olhei pra frente, falei, meu Deus, só não posso cair agora. Aí, bum, peguei aquele tubo... Salão cara, gigante. isso tudo acontece quanto tempo? Sai na abafada. Isso tudo aí que eu tô contando aí é 10 segundos. A gente vai pegar a onda e vai botar em slow. Sim, sentado no crowd do gol chumbo pra frente é 30 segundos. E aí eu saí no canal já, meu irmão, com a alma limpa. Eu acho que o botãozinho do bloco ali tava desbloqueado já. Voltou. E realmente voltei assim. Essa onda foi o reset da minha vida depois da Maitê. Foi onde eu vi que o que eu faço é porque eu amo, e do jeito que eu faço é porque eu amo muito e porque eu quero muito, então... E é quem você é? É uma parte de mim. Realmente eu vivo pra esse momento. E eu falo, gente, eu amo a minha família, eu amo estar em casa, eu amo morar no Brasil, eu amo estar no Rio de Janeiro, mas eu amo quando eu dropo uma onda gigante em qualquer lugar do mundo. Dropar uma onda gigante é onde eu me encontro, onde eu me sinto vivo e é onde eu realmente sou muito feliz. Tem um lugar favorito no mundo? Você consegue ter um? Então, tem um lugar favorito no mundo, mas só que eu divido em 3. Mentira. Tem um lugar favorito no mundo, que é dentro do tubo, né? Mas aí é dentro do tubo de Chopo, da Manitiba e na Praia da Vila. São os 3 lugares que eu mais amo de surfar. Praia eu não da conheci Vila. Fiji ainda, mas Fiji vai entrar nessa lista, eu tenho certeza. Tem um lugar que você quer correr pra ele quando você... Sei lá, às vezes a gente volta de uma situação que é se sentir abraçado, né? Aconchegado.
Eu acabei de viver isso. Esse ano foi um dos anos mais difíceis na minha carreira, com certeza. Foi um ano que, no meio da minha temporada, eu tive uma lesão no tornozelo. Infelizmente, aí quebrei o tornozelo, botei 2 parafusos. Tive que fazer no meio da minha temporada, então tive que parar por uma força maior. Então, tipo, pra mim foi um baque, foi muito difícil. Eu fiquei muito abalado, muito amargurado, muito triste. E eu perguntava, por que comigo, gente? Por que agora? Por que no meio da minha temporada? Por que não foi no meio do ano? Sabe? Por quê? E aí as respostas vieram, né? Realmente foi um ano muito difícil, de muito aprendizado, mas eu tiro só como aprendizado esse ano. Cada perda ali doeu muito, mas realmente eu saí mais forte desse ano. Foi um ano que eu não consegui alcançar os objetivos do meu ano, né? Não consegui alcançar todas as metas do meu ano. Fiquei em segundo em Nazaré, eu e o Scooby. Depois dessa lesão, 29 dias depois, eu estava na água. Os médicos acharam que era loucura, mas eu acreditei na minha loucura, deu certo, a minha loucura deu certo, eu consegui ir para a água, consegui competir. Só que a minha cabeça não permitiu eu estar 100% conectado com o meu surf ali naquele momento. Eu acho que eu estava querendo muito a vitória sem pensar no surf, então realmente faltou alguma coisa. Você queria o fim, não o caminho ali, não o processo. Eu queria só o fim, eu não queria o processo inteiro, né? Então foi um ano muito árduo para mim. E eu tive que buscar minha reconexão depois de Nazaré, porque eu cheguei no Brasil e aí a minha equipe sabe, né? Eu tava tipo, não quero surfar, não quero fazer nada, eu quero trabalhar, entregar, fazer o que eu tenho que fazer. Mas, tipo, tava sem aquela emoção, tipo, quero surfar, quero pegar onda boa. Mas não tem isso às vezes também? A gente precisa dar essa recolhida? E aí... Tem expansão, mas tem a hora também que a gente... E aí eu senti que eu tava naquele momento de... Sabe, só queria ficar pra eu concha e eu, ali. Com o meu sofrimento, com a minha tristeza, cara, com a minha mente me batendo, sabe? Foi um momento assim que eu me bati muito e eu encontrava o Scooby era muito difícil de conversar, porque, pô, o Scooby pra ele tava foda-se, perdemos o campeonato, quero nem saber, irmão, quero saber de campeonato. Mentira, lá dentro ele tava mordido. Mas, tipo assim, pra mim ele tava querendo fazer o forte, não, tá tudo bem, não quero saber de campeonato, pra ele não importa, mas pra mim era a minha meta do ano, sabe? Então, acabou com o meu ano, não ter ganhado o campeonato. E aí eu precisei, assim, realmente da ajuda da minha equipe, que me abraçou e entendeu que eu não tava numa fase boa e deixou eu viver. E aí eu fui pro Chile agora, eu tive uma viagem dos sonhos, eu tive 4 dias de muito tubo e uma reconexão com a minha alma e com minha felicidade, reconexão com o mar. Então, realmente, o Chile foi o presente de Deus que me reconectou de novo e me deixou pronto para pegar essa raiva, essa tristeza, essa amargura que eu fiquei do campeonato, que eu fiquei em segundo, e colocar toda no meu treino e acordar às 6 horas da manhã, ir pra academia treinar, sair do treino e surfar, sair do surf, ir pro treino e voltar para casa e manter essa rotina até o campeonato. É a hora que você sai gigante? É a hora que eu viro um gigante. Com certeza é a hora que o gigante sai de dentro de mim e quer dominar. O que é ser gigante pra você, Chumbo? Cara, ser gigante... Primeiramente, o cara que pra ser gigante, ele tem que andar com a sandalinha da humildade. Porque senão... É saber no fundo que é pequenininho. Gigante tem essa consciência, eu acho. Todo Quem gigante... é realmente gigante tem noção de que no fundo a gente é desse tamanho. Todo gigante tem que saber o seu espaço, tem que saber saber chegar, saber sair. Então eu acho que ser gigante é, com certeza, andar com a sandalinha da humildade, saber quem você é e viver com felicidade. Se puder, fazer o bem pelos outros. O que é uma felicidade gigante? Uma felicidade gigante... Cara, pra mim, uma felicidade gigante é poder ajudar o próximo. Eu acho que um dos momentos mais felizes e tristes da minha vida foi triste pela situação toda que eu vivi, mas muito feliz de eu poder estar vivendo aquilo intensamente o surf, que foi a faculdade que meu pai investiu a vida inteira, me dá a técnica que eu tinha para poder ajudar, e foi lá no Rio Grande do Sul, né? Porque a gente foi para lá
com os nossos jet skis e a nossa carcaça e a nossa técnica de pilotar jet ski. Com o que você aprendeu, né? Com tudo que eu aprendi na minha vida e não tinha nenhuma faculdade que ia me ensinar aquilo. Então, realmente, ali foi uma felicidade enorme de falar: Deus, muito obrigado por fazer eu ser um surfista completo, um piloto completo e poder estar aqui cedendo a minha vida para ajudar os próximos. Então, realmente, ali no Sul foi uma gratidão, assim, enorme, assim, de poder estar fazendo pelo próximo. E ali eu acho que é um dos momentos mais felizes para mim. Qual o teu grande desejo agora, Chumbo? O que você tá querendo? Cara, meu grande desejo agora é estar 100% pronto para esse ano, para ser o melhor Lucas Chumbo que eu posso ser, alcançar todas as minhas metas esse ano, pelo amor de Deus. E, com certeza, ser um pai maravilhoso para meus filhos, ser um marido incrível para minha mulher. Bom, o ser humano é feito para evoluir, né? Uma hora eu tinha que passar daquela fase imatura. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, que sempre gostou de levar tudo na parte fã, fazer tudo... todo mundo rir, fazer todo mundo ser feliz ali. Eu fui sempre esse cara que buscou ser fã, né? Que buscou tirar a risada da galera, que sempre queria dar aquela... tirar a pressão de todo mundo, pré-suel, todo mundo tenso, todo mundo querendo viver aquela adrenalina, mas eu queria fazer todo mundo rir. Entrava na água, dava uma latida, logo pra todo mundo ficar rindo, tá ligado? Então, esse sou eu. Era o Lucas Chumbo. Mas aí, com a vida passando, assim, a gente vai amadurecendo, vai, ganhando anos de vida aí, então a gente tem que amadurecer aí um pouquinho. A Moniz foi uma peça fundamental, né, no meu amadurecimento drástico. Depois do BBB também eu tive que amadurecer radicalmente ali, porque o BBB, a hora que eu fui pro BBB eu vi que eu era um crianção. Você curtiu? Eu curti o BBB, Mas você quis sair também. Eu só não queria ficar porque eu não queria intriga com ninguém, tá ligado? Eu não gosto de brigar com ninguém, eu não sou de brigar com ninguém, eu não sou de falar mal de ninguém. Então, realmente, ali eu tava me sentindo meio que um passarinho voando, tá ligado? Aí eu falei, cara, dentro dessa casa pra voar muito tempo não vai dar não, vou ter que sair. E aí foi um amadurecimento drástico ali, bum. Já tive que quando saiu? Dar uma mudada assim, voltei, quando eu saí um cara mais... Eu era um cara... vamos falar assim, um cara que acreditava muito no bem, que a pessoa vai fazer o bem sempre, que vai dar tudo certo e tal, e eu não queria ver a maldade por trás das coisas, então eu automaticamente, às vezes, fechava o olho e falava, não tem maldade, vai dar tudo certo, então tive que aprender aí com a vida, e aí logo depois conheci a Moniz, quando eu conheci a Moniz, ela já me trouxe, assim, um lado... que é mais maduro, né? Um lado que eu não podia ser mais tão brincalhão ali, porque eu era um pouquinho mais maduro do lado dela, queria mostrar um lado mais velho, né? E ela é mais velha que eu, então tinha que igualar ali. E aí, fui vivendo, né? Acho que o BBB e a Moniz foram momentos assim que me deram aquela amadurecida radical, que mudaram um pouco o Lucas Chumbo. Mas mudou pra melhor, eu acho que ficou um cara mais centrado, um cara mais comedido, um cara que pensa agora antes de fazer as coisas 100%, então eu acho que deu aquele ajuste que precisava. Você passou pelo No Limite também? Passei. Essa fechada de olho aí é por quê? Passei batido. Foi literalmente uma passagem. Foi realmente passagem, assim, eu passei passando. E aí, quando deu o quinto saindo assim, eu já falei, eu vou sair. Não, realmente ali no Limite foi muito difícil pra mim, porque sair da minha rotina de treino, sair da minha rotina de alimentação, sair da minha rotina de surf e viver aquilo intensamente mexeu muito comigo, não só com o meu emocional, que estava tranquilo até então, mas mexeu muito com o meu sistema digestivo. E aí deu ruim. Eu não conseguia mais ficar lá, tinha que ir embora. Depois vocês vão entender. A gente tem um momento aqui no Gigante pra Gigante, que é só pra dar uma relaxada, porque eu acho que a gente acaba indo além, assim, né? Entrando em assuntos que permeiam o esporte, mas que mais que isso, que fazem parte da vida de todo mundo.
Mas tem hora que a gente mete um ping-pong só pra dar uma relaxada. Já meio que comecei com você quando eu te perguntei da onda favorita. Mas agora vai besteiras que não são besteiras. São grandes, gigantes prazeres da vida extraordinária. Da vida ordinária, na verdade. O nosso dia a dia. Uma comida favorita, cara. Comida favorita. Você curte comer? Tipo, você é aquele que... Gourmet. Gourmet. Japonês. Japonês. Não, gourmet. Ah, Japonês tá. Não é qualquer... gourmet. Então tá. Gourmet é gourmet. Japonês é outra coisa. Essa é aquela assim, tô com desejo, é gourmet. Tô com desejo de gourmet, com certeza. Quando eu chego de viagem, a primeira coisa que eu peço é um gourmet. Onda, você falou. Filme, tem um... Filme favorito? Cara, eu sou viciado em filme de criança. Meu Não, Deus. porque tem uns incríveis agora. Divertidamente, pra mim, é um dos melhores filmes da vida. O 1 e o 2, sou fascinada, é muito bom. Tá, eu vou no... eu vou no Rei Leão. Porra, Rei Eu sou Leão é viciado genial, em Rei gente. Leão. Calma, Rei Leão, quem faz terapia vai sacar esse momento, aquele momento que é o Mufasa reflexo, sabe, na água. Gente, aquilo ali é processo terapêutico puro, genial, Rei Leão, maravilhoso. Eu acho que o Rei Leão é uma inspiração Eu choro pra toda mim. vez que eu vejo Rei Leão, Eu também. não dá pra não chorar. Eu acho que o Rei Leão é uma inspiração pra mim porque ele tem aquele lado muito família e com certeza o Simba se espelha no Mufasa ali, então é muito eu e meu pai, que eu me espelho muito no meu pai, que é meu maior exemplo de uma vida. Uma música. Caraca, me pegou uma música, eu sou ruim de música. Uma música Ou estilo que eu musical. tenho escutado bastante, White Unicorn, do Young Guns. White Unicorn, quero ver quem vai Sabe saber cantar um essa pouco daí. aí? Não, então, canta um pedaço aí, só pra Não, gente ver. impossível cantar. Não, sou é, bom de só, eu cantar. não sei. Bota meu Alguém celular sabe? pra cantar. Young Guns 2, quem viveu o surf sabe. Procure saber. Vamos lá, você falou música, falou filme. O que te dá medo? O que me dá medo, não ser feliz. Acordar todo dia e não conseguir encontrar uma felicidade. Realmente não poder fazer o que eu amo, que é estar com a minha família, estar com meus filhos, surfando com meus amigos. Acho que é isso. O que te emociona? O que me emociona, o amor. O amor e o carinho. São duas coisas que me emocionam bastante. Eu sou um chorador. Tem filme que eu choro. Eu fui ver Stitch agora com Pô, as ainda não crianças. vi, é bom? É bom pra caraca, eu chorei muito. Eu tô pra assistir também. E Chumbo, o que te faz soltar aquela, tipo, a melhor gargalhada que você tem, cara? A melhor risada? Cara, o que faz soltar a melhor risada? Tá junto com meus amigos, com certeza, né? Porque tá com a galera, é risada o tempo inteiro, é piada pra cima e pra baixo, é zoação. Quem tá com a gente tem que também ter uma cabeça forte, porque é muita zoação. Chumbo, você falou que você queria, né, a tua principal meta que não rolou esse ano, você queria vencer o campeonato, você falou que ficou em segundo, mas vou te falar, tem muita coisa pra rolar esse ano ainda. Então, eu te desejo, assim, muita emoção e muita conquista, ainda que seu ano seja... Que você tenha boas lembranças. Acho que quando acabar 2025, você vai olhar pra trás e falar assim, cara, não, o ano foi foda. Com certeza. Muito obrigado, Carol. Foi um ano muito bom. Uma das minhas metas eu alcancei, quero ganhar o Gigante de Nazaré. Mais um ano aí ganhando a performance. O Scooby ganhando a Marona, então meu trabalho foi entregue. Tá bom? Feito. Eu fiz. Mas realmente faltou um pouquinho ali pra terminar com 100% de êxito o ano. Cara. Mas tá bom, foi o primeiro ano que não deu 100% certo. Tem muito pra rolar ainda, Chumbo. A gente tá no meio do ano, tem muita coisa ainda, cara. Foi a primeira vez que eu perdi esse campeonato, então foi bem dolorido pra mim, mas tá bom. Vamos que vamos. Vivendo e aprendendo. E no próximo ano eu vou estar mais forte. Te desejo muita emoção e muitas risadas esse ano, viu? Tamo junto. Obrigada, cara. Obrigado, Carol. Parabéns, gigante. Gigante pra gigante.